Bom domingo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida. Que bom mais uma vez estarmos juntos, ainda que de forma online. Que a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua casa, seus familiares. Que bom nós podermos cantar louvores ao Senhor durante a semana. Que bom durante a semana podermos entender o cuidado e o zelo do Senhor Deus com as nossas vidas. Nós, desde a última semana, estamos meditando na série Sobrevida e hoje nós chegamos ao segundo episódio. Durante o mês de setembro, estou abordando as questões do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, falando dos aspectos da alma, os desafios que nós temos da melancolia, o medo, à luz das Escrituras, à luz da Palavra. Se você não acompanhou, não viu, assistiu, ouviu, né, a última mensagem, ou melhor, a mensagem dessa série Sobrevida, eu quero te falar, te convidar a você a assistir o primeiro episódio e acompanhar agora então o segundo episódio dessa série. Um tema para hoje, o título dessa mensagem é Superando a Dor. Superando a Dor. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 38. Eu lerei dos versos 1 a 22. Salmos 38, o verso 1. Se você ainda não curtiu aqui essa transmissão, coloque aqui o seu like. Se você ainda não cumprimentou as pessoas aqui no nosso chat, não deixou sua mensagem, deixa aqui abaixo sua mensagem, deixe seu comentário, envia para nós. E eu quero te fazer um pedido. Assim que acabar esse tempo, a gente também vai deixar aqui na descrição o link para o nosso site, www.icecuritiba.org, icecuritiba.org. Acesse. Se você é novo por aqui, você pode acessar. Vai ter um formulário, se você quiser preencher. Talvez seja a sua primeira vez aqui. Talvez você ainda não ouviu falar sobre Jesus e você, para a primeira vez, eu quero que você preencha. Lá vai ter um campo para você colocar os seus dados, seu contato, e a gente vai ligar para você, mandar um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, para falarmos, para comunicarmos, para caminharmos juntos. Nós queremos estabelecer grupos de relacionamento. Então, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Você de Curitiba, do Paraná, você a cidade que você está, nós queremos e entendemos que a missão de Deus para nós é pregar o Evangelho de Jesus Cristo para que todos creiam. Nós entendemos que fazemos isso para a glória de Deus e Deus irá acrescentar aqueles que serão salvos. Eu tenho um privilégio de poder ter esse grupo base comigo. Obrigado, meus irmãos, pela parceria, obrigado pelo companheirismo, obrigado pela fidelidade, a generosidade. Nós não falamos aqui com tanta frequência sobre dízimos e ofertas, mas eu quero ser grato a Deus por você que tem sido fiel e quero encorajar você que está aqui com a gente ouvindo essa mensagem. Se você quiser ofertar de alguma maneira, você vai ser muito bem-vindo, mas primeiro, cuide da sua casa, cuide dos seus e aí sim você pode também ser generoso aqui conosco, tá bom? Nós somos uma igreja em plantação, temos orado e pedido ao Senhor para que nos direcione nos próximos dias, semanas, meses. Nós queremos iniciar os nossos
cultos públicos presenciais, nós queremos iniciar as nossas celebrações. O online vai continuar. Esse tempo de celebração online, ele não para, ele continua. Nós estamos pensando, nós estamos orando e pedindo ao Senhor para que nos dê a estratégia, pessoas, para que possam servir junto conosco aqui e fazer o nome do Senhor Jesus famoso aqui em Curitiba. Vamos juntos, vamos caminhar juntos, entre em contato, vamos em frente. Eu creio naquilo que Deus tem para as nossas vidas aqui. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos aqui da ICE Curitiba. Essa igreja em plantação, uma igreja viva, aliás, uma igreja saudável para uma cidade viva. Superando a dor, Salmos 138, verso 1, diz assim, vou ler na Nova Almeida atualizada. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus inimigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Salvação minha. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela leitura do texto bíblico. Obrigado, Pai, porque esse texto chegou a nossas mãos, à mente, traduzido, e nós podemos compreender aquilo que está escrito. Eu te peço, Deus, que tudo, Pai, tudo que fizermos, que seja para o louvor e honra do Teu santo nome. Não nos deixa pecar contra o Senhor. Abençoe-nos, Pai, durante esse tempo de reflexão na Tua palavra. Eu oro por Jesus. Amém. 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 Na primeira semana dessa série,
abordei aqui a ideia de um personagem que estava com medo, Elias. O medo dele foi tão grande, que mesmo diante de apenas uma ameaça de uma mulher, mas que tomada por um espírito maligno, ele foge e vai para um local isolado, e ali ele é tratado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Agora, a causa dessa possível depressão, como foi a ideia de Elias, não é mais o medo, mas o pecado. E perguntas nos vêm à mente sobre o que o pecado pode de fato fazer com alguém, além, claro, da óbvia convicção de que essa pessoa, se não se arrepender e se não confessar Jesus Cristo e não buscar a santificação todos os dias, irá para o inferno. O que mais o pecado pode fazer hoje, agora, já, com uma pessoa? Com alguém que simplesmente não entendeu a necessidade do que nós chamamos de arrependimento. O que acontece com alguém, ou a que ponto pode chegar uma pessoa que está envolta diante de uma situação que ela não consegue se livrar? Ela passa a não conseguir mais orar, passa a não conseguir mais meditar ou ler o texto bíblico, passa a não conseguir mais estar em comunhão com os irmãos. Eu quero apenas abrir um parêntese, ou melhor, ilustrar esse momento. Pessoas que, por motivos pecaminosos, deixaram de se congregar, e a pandemia já acabou, esse momento de isolamento, ou melhor, me desculpe por isso, a pandemia já ainda não acabou, mas as pessoas já começaram a voltar a se reunir, mas ela não voltou a se congregar. A pandemia continua, não acabou, mas as pessoas já estão indo para tantos lugares, mas por causa do pecado deixaram de ter o seu tempo diante de Deus. Davi, ele está diante do Senhor Deus como um pecador aflito, como alguém que tem um pecado. Eu não vou dizer grande, porque não existe escala de pecado, pecadinho e pecadão. Isso é só lá na música, né, para poder rimar. Mas o pecado dele é tão intenso, o pecado dele é tão presente, o pecado dele é tão contínuo, que ele fala sobre algo chamado iniquidade. Davi, ele está orando. Davi, ele está diante do Senhor Deus de Israel. Um Deus que ele conhece muito bem, um Deus que não é feito por mãos humanas, não é uma pedra, não é um barro, não é algum brilhante. É o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, que fez tudo de acordo com aquilo que conhecia, de acordo com aquilo que ele é. Davi, ele vai orar e ele vai pedir para esse Deus: Senhor, não me repreendas na tua ira. Davi, ele sabia e entendia como era a ira de Deus. Ele sabia quão horrível coisa era cair na mão de um Deus irado. Não me castigues no teu furor. E isso ou essa é uma possibilidade, uma prerrogativa do Deus Criador. Porque Deus, ele não é um déspota. Deus, ele não é um tirano. Deus não é alguém que toma medidas simplesmente no ódio ou na raiva sem justiça. Não, pelo contrário. Toda atitude de Deus é movida por uma justiça pura e santa, desprendida de todo e qualquer juízo humano de valor. Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas.
E Davi sabia e entendia muito bem sobre isso. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos. A dor que Davi estava sentindo era tão grande, era tão intensa, que isso vai além da questão da sua psique, vai além do seu psicológico. Está agora na sua carne, a palavra para carne é soma. Então, o seu corpo e os seus ossos estão sofrendo. E é interessante observar que durante a literatura oriental dos Salmos, nós vamos ver por algumas vezes essas ideias de repetições de ideias para mostrar a importância de que é um determinado assunto. E nós vemos muitas vezes essa questão dos ossos. Na barriga da minha mãe tu me teceste, os ossos como sustento, como sustentação para aquilo que é o corpo humano. E Davi está dizendo, olha, a tua mão recai sobre mim, por causa da tua indignação não há saúde nem nos meus ossos, por causa do meu pecado. Veja que a dor que Davi está sofrendo, no seu corpo e nos seus ossos, tem uma razão, tem um motivo. E a razão e o motivo disso é o pecado. Não é nenhuma outra coisa, não, como vimos, por exemplo, em outros personagens, como vimos no personagem de Elias. Não, agora não é um medo, agora é o pecado. E nem sempre, é claro, o pecado vai levar a esse sentimento. Porque se Davi entende que é por causa do seu pecado que ele está sofrendo, inclusive no seu corpo e não só na sua mente, é porque o Espírito Santo de Deus é quem o estava convencendo do seu próprio pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. A oração de Davi é intensa. A oração de Davi é de fato daquele pecador que está aflito e sendo afligido por conta daquele incômodo real, daquele incômodo diário e constante sobre a vida dele. Já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Ele vai dizer que ele tem feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. O pecado na vida de Davi ofende tanto a sua mente, toca tanto a sua mente, que já está somatizando, está sendo demonstrado na sua carne. E ele coloca isso como a causa disso, a sua insensatez. Ele não era ele naquele momento ele não era alguém que era sensato, alguém equilibrado, alguém que sabia entender ou que sabia interpretar o problema e não conseguia resolver o problema. E pior, porque pior do que problema é pecado. Já disse, talvez em outra situação, o problema não é o problema é pecado, porque problema se trata, agora pecado se confessa. Nós precisamos entender, enquanto plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, que essa comunidade de fé, que esse ajuntamento de pessoas em nome de Jesus, é para poder manifestar a glória de Deus. E é preciso que haja, então, uma boa membresia ajustada, alinhada e disciplinada. E Deus, que é justiça, amor, mas também justiça, vai nos tratar e vai mostrar para nós, por meio do Espírito Santo, onde estão os nossos pecados contra Ele mesmo. E se nós não entendermos isso, nós estaremos sendo insensatos, sem nenhuma prudência,
agindo sem sabedoria, agindo sem uma inteligência emocional. Precisamos pedir a Deus, clamar ao Senhor para que nos dê inteligência emocional, saber lidar com as situações e, sobretudo, ter um coração quebrantado, disposto a obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Os versos de 5 a 8 mostram o estado do corpo físico de Davi por conta do seu pecado e insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Veja, sua postura corporal, a sua linguagem corporal é de abatimento, é de estar encurvado. Ando de luto o dia todo. A tristeza abateu a vida de Davi, a sua alegria foi totalmente tirada. Os meus lombos ardem, e não há parte sã na minha carne. Veja que existe aqui quase que um exagero de ideia, uma hipérbole aqui para mostrar o quanto o pecado e a insensatez de Davi levaram ele a um estágio de tristeza e angústia profunda. E Davi, ele está envolto a essas coisas todas. Ele afirma no versículo 8, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. A Bíblia é sempre muito clara sobre a necessidade de nós guardarmos o nosso coração. Ela fala sobre tudo que devemos guardar. Guarda o coração, sobrevida. Quer uma sobrevida, não na perspectiva humana, mas na perspectiva celestial. Não um pouco mais de tempo aqui, mas mirando na eternidade lá. Nós precisamos guardar o nosso coração. O coração alegre, ele traz formosura, ele traz beleza para o rosto. Como deve estar o nosso coração? É uma pergunta que eu já quero fazer. Como está o nosso coração? Estamos ansiosos, cabisbaixos? Como é que está a saúde da nossa carne? Os nossos lombos estão ardendo? As iniquidades estão passando acima da nossa cabeça? Meus irmãos, como é importante nós pensarmos sobre isso. Os versículos 9 e 10, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Davi agora ele para de falar um pouco da sua situação, como está sendo somatizado, mostrado na sua carne, e ele agora fala, Senhor, na tua presença estão os meus desejos todos. Como Davi ora e expressa detalhes do seu momento, detalhes da sua circunstância para Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus é presciente, sim, onisciente também, mas Ele quer ouvir como nós estamos. Davi nos dá essa referência, ele mostra para nós o que está acontecendo. Olha, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Eu estou apresentando diante do Senhor, o Senhor sabe aquilo que eu quero. A minha ansiedade não te é oculta. Davi estava ansioso. O pecado, ele vai deteriorando, ele vai manchando, ele vai maculando tudo aquilo que era para ser puro, que foi criado originalmente para ser puro. O meu coração bate acelerado, uma taquicardia, né? Faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Conhece alguém, já esteve com alguém, ou mesmo você já falou, olha, parece que você tem um brilho no seu olhar. É essa luz aqui, é esse brilho que não existe mais na vida de Davi. Ele simplesmente agora não tem mais nada. A sua saúde lhe é privada, não há uma parte sã no seu corpo.
E isso vai ser refletido nas pessoas que estão ao seu redor. Porque nós somos responsáveis por quem está perto de nós. Porque aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te confiado, não é para você, mas para você servir quem está perto de você. E se você não servir quem está perto de você, para que você serve? A tristeza, a dor, essa oração desse pecador que está em profunda aflição, essa dor que parece que é insuportável, a ponto dele falar que as suas iniquidades estão acima da sua cabeça, a ponto dele falar que as feridas do seu corpo cheiram mal e estão cheias de pus. Davi, ele vai mostrar, e ele fala assim, olha, e está refletindo perto de mim. As pessoas que estavam perto de mim, os meus amigos e os meus companheiros, se afastaram. Versículo 11. Eles me deixaram. Porque eu estou em estado de desgraça. Não há graça aqui. Eles me abandonaram, eles não estão mais aqui. E mais, além deles me abandonarem, além deles me deixarem, eles armam ciladas contra mim para tirar minha vida. Que difícil essa dor, essa angústia que esse homem estava vivendo. Os seus amigos o abandonaram, até os seus familiares, os meus parentes ficam de longe. Meus irmãos, o que está sendo estabelecido aqui para mim e para você é uma ótima referência de como são os nossos dias. Davi, no seu momento de profunda dor, ele não busca superar com família, com amigos, mas ele vai para diante de Deus. Inclusive, como vimos, ele faz conhecidos os detalhes diante de Deus, porque as pessoas, no meio da sua desgraça, o abandonam, não estão mais perto dele e tramam para poder o matar. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. O que Davi está dizendo é que ele não tem a quem recorrer. Inicialmente, ele precisa e deve recorrer somente a Deus. Porque o estado do seu corpo é ruim, o estado da sua mente é ruim, as pessoas o abandonam, deixam ele para trás, falam palavras que lhe causam dano, lançam palavras contra ele que lhe são perniciosas, tramam contra ele, dizem coisas, imaginam engano todo dia. Não há pensamentos entre essas pessoas que lhe favoreçam, que lhe vá bem, pelo contrário. Então, Davi ele fala, mas eu, como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Os versículos 13 e 14 nos ensinam demais, meus irmãos. Porque nos momentos mais difíceis e complicados, é preciso que nós muitas vezes nos calemos diante das pessoas e gritemos diante de Deus. Veja o versículo 1 mais uma vez. Não me repreenda, Senhor, na tua ira. A oração desse pecador em extrema dor e aflição é conhecida diante de Deus. Eu quero repetir isso. Em momentos de aflição, de dor, a melhor resposta para muitas pessoas, quando lançam palavras, quando falam coisas contra você, quando pensam ou enganam, têm pensamentos enganosos durante todo o dia, é o silêncio. Como surdo eu fico, eu não ouço. Entra no ouvido e sai pelo outro. Eu não interiorizo. Eu não cavo mais o buraco, não.
eu sou como um surdo, e a minha boca é como um mudo que não fala, que não expressa, que não tem réplica, pois em ti, Senhor. Que impressionante o versículo 15. Davi declara a sua total dependência e esperança no Senhor. E como vimos no Novo Testamento, essa palavra esperança é a ideia, é a convicção de que pode aguardar que vai haver resposta. Nós superamos a dor quando nós entendemos que o nosso Deus nunca nos deixará no vácuo. Nós entendemos a superação da dor quando nós entendemos que Deus sempre tem uma resposta para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão sobrecarregados. Ele sempre terá alívio para aqueles que estão em dor. Mas a dor, ela existe. A dor, ela é real. Eu quero ler o versículo 15. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor. Deus meu. Ele sabia quem era o Deus dele. Se é certo que a dor sempre existiu ou sempre existirá, e ela pode existir, é certo também que ele sabia quem era o seu Deus. Meus irmãos, as dores são inevitáveis. Passar por momento de tristeza e de dor é inevitável. A dor da perda. Nós estamos diante de um momento onde muitas pessoas perderam seus entes queridos. Talvez você perdeu um filho, uma filha, ambos. Talvez você perdeu alguém próximo, sua mãe, seu pai, a sogra, o sogro, um tio, a pessoa importante. A dor, ela é inevitável e é possível que você vai ter que conviver com ela todos os dias. Só que o que nós aprendemos aqui também é que Davi sabia que mesmo com a sua dor, o Senhor de Israel era o seu Deus. Entender que Deus está com você, que Ele te salvou, que Ele te salva, que Ele governa a sua vida, é muito importante nesses momentos. Pois em Ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Davi, ele tinha ciência de que ele estava sujeito a cair. Davi, ele estava consciente de que a sua queda era iminente. Ele sabia que o seu pé poderia tropeçar, resvalar e cair. Mas ele pede ao Senhor, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, porque eu estou tropeçando. Você pode tropeçar, você pode errar, você pode falhar. É claro que ninguém quer errar, ninguém quer tropeçar, ninguém quer falhar, mas é possível que isso aconteça. Agora nós também entendemos que Deus ele está sendo Deus. Ele está sendo Pai, Ele está cuidando, Ele está no controle de todas as coisas. O versículo 17 fala, eu estou prestes a tropeçar, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. A minha dor está sempre diante de mim. Imagina só como que é conviver com a dor todos os dias. Talvez você não imagina, talvez você viva. Eu não sei qual que é a maior dor que você sentiu. Davi mostra aqui para mim, para você. Olha, eu estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Mas ele não para aí.
Ele não para na declaração de que a dor está diante dele, não. Ele não se dá simplesmente por satisfeito, embora estivesse triste, embora não houvesse parte da sua carne que estivesse sã, embora o pus estivesse no seu corpo, embora a sua mente estivesse em um total colapso, um caos, mas ele não para aí dizendo que a dor está sempre diante dele. Não. O versículo 18 ele traz, veja, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Sim, mas eu confesso a minha iniquidade. Eu suporto a tristeza porque eu reconheço, eu tenho sido iníquo, mas eu suporto isso, eu suporto essa tristeza. Eu não desisto. Esse momento que você está vivendo, esse momento em que nós estamos inseridos, não é um momento para você desistir, mas é um momento para você retomar, para você reiniciar, para você recomeçar. Eu me arrependo, eu estou arrependido disso que eu estou sofrendo, que eu estou passando. Senhor, eu confesso a minha iniquidade e eu suporto por causa delas essa tristeza. Eu vou em frente. Versículo 19. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Ele tem uma plena noção daquilo que ele está vivendo. Ele sabe que a sua esperança deve estar em Deus. Ele não dá desculpas. Ele não foge, não. Do tipo, o que está acontecendo? Nada não. O que houve? O que está acontecendo? O que aconteceu? Não sei. Não. As respostas dele não é nada. Lá em casa nós observamos na última semana que a Mariana começou, a nossa filha mais nova, né, minha Fernanda, ela começou a responder, o que houve, Mari? E ela responde, nada. Então significa que eu devo estar falando isso em algum momento. O que houve? Nada. Nós precisamos falar o que está acontecendo. Nós precisamos parar de dar essa resposta pronta do não sei. Está tudo bem? Não sei. Nada. Está tudo. Posso te ajudar? Nada. Não, nada. Não sei. Está tudo bem. Ou o contrário, né? A negação do mal. Está tudo bem. Nós precisamos mostrar, precisamos entender qual que é a circunstância que nós estamos vendo, como ele sabia, e confessar a nossa iniquidade. E, sobretudo, pedir ao Senhor. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampare, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. O pedido do verso 21 é incrível. Não me desampare, Senhor. Como é que nós temos respondido à sociedade enquanto igreja diante desse caos, diante da pandemia? Qual é a pior dor que você já sentiu? Qual é a dor que você está sentindo hoje? A causa dessa dor é o pecado, que você não confessou, não confessa, e agora você está nessa situação. Nem toda depressão leva ao pecado. Sim, e o pecado pode levar à depressão. Não é um motivo, não é uma razão que leva alguém a estar deprimido. Não se começa, de novo, na escala de pecados, né? Pecadinhos, pecados e pecadões. Não se começa ou não se tropeça em algo grande, é em algo pequeno. É naquilo que julga-se ser forte.
O pecado repetido várias vezes cauteriza a mente e afasta a pessoa de Deus. O quão perto de Deus você está no meio dessa pandemia? O que você está vivendo, a dor que você está sofrendo, é pecado? É uma pergunta que você precisa responder. Porque se for, arrependa-se. Esse é um momento para arrependimento. É um momento para você se arrepender dos seus maus caminhos. É um momento para você se arrepender da sua postura má. É um momento para você se arrepender de tudo aquilo que você tem feito que não agrada a Deus. É um momento de você sair de tudo esses pensamentos, sair dessa circunstância que você está inserido, se realmente aquilo que você está enfrentando ou vivendo é por causa do pecado, como Davi afirmou que o momento dele era por causa da sua muita iniquidade que cobria a sua cabeça. É o tempo de nós confessarmos. Igreja, é o tempo de nós confessarmos os nossos pecados e buscarmos pela presença de Deus, porque é no meio de circunstâncias muito adversas que a igreja vai em frente, que a igreja cumpre o seu propósito, que a igreja rompe. É no meio de toda essa dificuldade, ou no momento de maior dificuldade ao longo dos séculos, foi quando a igreja mais cresceu, foi quando a igreja mais testemunhou sobre Jesus Cristo. É preciso que confessemos aquilo que está errado no nosso procedimento. É preciso que deixemos isso para trás, lancemos isso num mar de esquecimento, não esquecimento humano que na primeira oportunidade joga na cara, não. É um lago de esquecimento para onde são lançadas todas as coisas e Deus de fato nos perdoa, Ele imputa sobre nós graça e justiça. Onde está a sua esperança? Em último lugar. A sua esperança tem sido depositada em quem? Nos ansiolíticos, nos remédios, nas medicações? Você está indo para dentro do seu quarto para dormir, para poder ficar lá trancado por causa do seu pecado e você, ao invés de confessar e deixar, você tem somatizado isso já está mostrando no seu corpo. O exemplo de Davi é um exemplo de como superar a dor que foi causada pelo pecado. Espero em Ti, Senhor. Eu confesso o meu pecado. Eu quero abandonar isso aqui. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. A restauração, o restabelecimento, a superação da dor de Davi estava em clamar ao Senhor e pedir ao Senhor socorro e pressa para que ele então fosse salvação. Para que ele fosse então, para que ele se manifestasse, ou manifestasse a sua graça especial, graça salvadora, não a graça comum como o sol que nasce para o justo e para o injusto, para todas as pessoas, não, mas uma graça que salva, uma graça que transporta do império das trevas para o reino de luz, graça que limpa, graça que transforma, graça que justifica, graça que nos garante, graça que nos sustenta, graça que nos suporta, graça que nos livra em meio à dor. Não nos livra da dor. Pode livrar? Pode, mas ela nos livra na dor. A nossa expectativa não é terrena, mas celestial. A nossa expectativa não é de estabelecer o melhor lugar, o melhor ponto, o melhor negócio, o melhor dinheiro, o melhor recurso, não. A nossa expectativa é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, apressa-te, o Senhor é a minha salvação. É assim que Davi mostra como superar a sua dor. Supere a sua dor. Tem
É difícil? É diário muitas vezes, pode ser diário muitas vezes, mas a alegria não está em ninguém, não está em nada, mas está na salvação, na pessoa de Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua generosidade em entregar o teu Filho Jesus na cruz para que morresse e nos desse vida e vida em abundância. Pai, que em meio à dor nós possamos olhar para o Senhor e, como uma canção de uma amiga, a Rebeca, que seja como um bálsamo. Eu lembro dessa canção agora, Pai. Que nós possamos olhar para as circunstâncias, que nós possamos olhar para dentro de nós e reconhecer, que nós olhemos para o Senhor e reconheçamos também, olhando para nós, porque nós não temos nada de bom, e olhemos para o Senhor, porque o Senhor quem habita em nós por meio do Teu Espírito Santo, que nós apresentemos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, e que o Senhor, Deus, possa ser a nossa salvação. Ajuda-nos, Pai, no meio da dificuldade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa clarear os caminhos dos meus irmãos, que o Senhor possa aplanar os caminhos, que o Senhor possa ser a luz em meio à escuridão, que o Senhor possa, por meio do Teu Evangelho e graça salvadora, Pai, por meio do Senhor, do sacrifício da cruz do Calvário, que o Senhor possa trazer pessoas para o nosso meio, acrescentar de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que haja sobre nós, Pai, o Espírito Santo, o Espírito de salvação, vidas sejam alcançadas. Pai, aquelas pessoas que têm sofrido na carne as consequências do seu pecado, tem misericórdia, Pai, apressa-te, Pai, eu te peço. Socorre cada um dos meus irmãos. Seja, Pai, o socorro bem presente, Pai, no dia da angústia, da tribulação. Que haja paz, que haja regozijo, que haja o bálsamo do Senhor sobre essas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha amiga, que privilégio poder servir, poder compartilhar uma mensagem como essa. Que o Espírito Santo de Deus aplique em nós tudo aquilo que lhe bem intencionar. Que Ele faça conforme o seu querer, conforme a vontade dEle. Mais uma vez, deixa seu like aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Se você está ouvindo nossos podcasts em áudio, acompanhe um pouco mais. Eu quero mais uma vez te pedir, acesse o nosso site, entre em contato com a gente, deixe aqui seu comentário e nós queremos interagir, nós queremos nos relacionar com você, tá bom? Deus siga abençoando você. Um abraço.